E a gente sabe que essas relações de trabalho, elas têm um poder de adoecimento fantástico, né? E a gente parece que aí essa resistência, eu acho que é importante essa nossa conversa, da gente poder colocar que a gente precisa enfrentar essa resistência e diluir essa resistência para que a gente coloque a saúde mental no mesmo patamar da saúde física. Né? Para que a gente... Isso é muito importante, Rô. Eu lembro daquilo que a gente falava tanto, né? O quanto eu escutei de psiquiatras na época, psiquiatras que não são esclarecidos, porque felizmente a gente tinha uma boa parceria também. Os que não eram esclarecidos, eles achavam que depressão e questões emocionais não tinham nexo com adoecimento, era só algo físico, quebrar uma perna, né? Então, quer dizer, a gente tem mais... Eu acho que isso que tu diz, né, Alexandre, naquela época se lidava com o medo. Medo Sim. Era a questão que todos vivenciavam, né? Os profissionais da saúde, eu me lembro muito isso, assim, de que tinha um certo tentativa de valorização, né? Aquelas coisas de bater em palmas, né? De herói. E, ao mesmo tempo, né, quando teve a oportunidade de poder fazer algo por esses profissionais, como logo depois veio a questão da discussão da carga horária, né? Dos enfermeiros, isso não foi aprovado, né? Porque não era interessante, isso ia ter um custo, né? Enorme, né? Mas herói assim, há pouco se batia palmas até poucos dias atrás. E agora, bom, vamos reconhecer profissionalmente essas pessoas, né? Financeiramente, inclusive. Então, eu acho que essa questão, ela é fundamental, isso que a Mari está dizendo, são os profissionais da saúde, os profissionais da educação, as famílias, quer dizer, teve uma repercussão absurda no mundo inteiro, né? E assim, eu queria colocar que eu acho assim, ó, que ao mesmo tempo que a pandemia trouxe assim um desarranjo mundial em todos os âmbitos das relações, em todos, né? Também desvendou, né, que a Rô chama de tirou debaixo do tapete. Eu prefiro usar a metáfora da cortina se abrindo, né? Então, assim, para mim, se desvendou, né, coisas que, em tese, sejam situações individuais, né, de ansiedade, depressão e outros sofrimentos, né, que naquele momento, é como se vivêssemos o último dia das nossas vidas, né? Naquele momento, ninguém... Pronto, não precisava haver reservas para esses fantasmas virem à tona, né? Então, se desvendou uma série de questões que estavam lá, né, guardadinhas, escondidas, e outras que eram tabus de se falar, e as pessoas simplesmente, né, entraram em um processo quase catártico. E porque no campo da família, né, Marli, que é uma área que tu atuas bem, foi um desafio, né, porque o convívio teve que ser mais sistemático, intenso, o trabalho online, os filhos em casa, né? Isso. E aí o aumento de violência nas famílias, Sim. aumento de separações. Nossa, tem uma série de dados. Todo tipo assim. de... aquilo que na escola, né, uma criança ou um adolescente que sofre violência de qualquer natureza, acaba aparecendo na escola o sintoma, né? Esse adolescente foi retirado desse espaço, ou essa criança desse espaço, que identifica, né? O primeiro sintoma... É protetivo, né? É o protetivo. Essas crianças continuaram sofrendo silenciosamente, abuso, né? E adolescentes, as meninas adolescentes, houve uma evasão escolar maior, não só pelo aspecto da pouca infraestrutura, mas pelas papéis sociais que as meninas, né, tiveram que assumir nas suas casas, do cuidado da casa, né, enfim, da família e etc. Né? Então, por um lado, a gente viveu, né, ao mesmo tempo um desarranjo, como também um desvendar
das nossas mazelas sociais, né, familiares. E agora, hoje eu estava vendo, assim, a organização, a OMS, né, já está entendendo que já estamos no fim, né? Ela não determinou o fim da pandemia, mas daqui a pouco vai. Mas, assim, ó, isso é uma coisa, do ponto de vista da pandemia, da epidemia, sim, pode haver essa avaliação. Mas os efeitos disso, a gente vai ter ainda por muitos anos. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma fala, né, Marzeta, para esse grupo que a gente trabalhava lá, falando nas ondas, né, que a gente identifica, né? A primeira onda, que é a onda do vírus, depois a onda onde os sintomas começaram a aparecer, enfim. E tem uma onda que se chamava, na época, quarta onda, que é a onda das repercussões de saúde mental, que vão se manifestar ainda nos próximos anos. A gente pode determinar o fim da pandemia, mas não o fim dos efeitos. Claro. Psicossociais, né? E eu queria, assim, chamar a atenção para encerrar só o raciocínio, que ao mesmo tempo a gente viveu, não deixa, a gente viveu isso, também se abriu imensas possibilidades de a gente falar de saúde mental, disponibilizar espaço de saúde mental, sem necessariamente que a pessoa esteja num pico de ansiedade, ou um pico de depressão, ou isso também, né? Mas não só, porque é como, eu imagino, é como mesmo se estivéssemos vivendo o último dia das nossas vidas, e pronto, a pessoa não precisa, ela pode facilmente ter acesso, tocar um espaço seguro que ela possa se sentir à vontade de remexer alguns desconfortos. Não precisa ser um pico de desconforto, mas alguns desconfortos. Um jeito de ser, porque é aquela coisa, para que eu vivo? Para que eu vivo? Que vida eu estou vivendo até aqui? Para que vale? Nós chegamos tão perto do abismo, daqui para frente é só abismo, né? Então, qual é o sentido? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente entrou nesse processo de profundo desespero de todos os níveis e desamparo de todos os níveis, a gente também conseguiu chegar perto das nossas fragilidades mais pequenas.